Olá, vem aí a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. As mesmas disciplinas escolares na educação básica para todo o país. É o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Especialistas debatem no Senado novos rumos para a educação básica brasileira. Entrava ano, saía ano, a gente via o desperdício de milhões de jovens, de gerações inteiras, por meio dos resultados trágicos de aprendizagem dos nossos estudantes. Nós não estamos falando de um currículo único, nós estamos falando de uma base comum de referência de currículos que são contextualizados de acordo com as características locais e regionais. É preciso fazer valer, com todas as suas limitações, a letra da lei que estabelece a BNCC. Ela não pode ser tomada como currículo obrigatório. O discurso de que este formato motiva o protagonismo estudantil, com a oferta de itinerários formativos a serem escolhidos atendendo às demandas da juventude, não dá certeza de sua realização, pois depende das condições oferecidas às escolas. A lei que prevê a Base Nacional Comum Curricular é de 1996. De lá para cá, mais de 900 projetos de lei foram apresentados no Congresso para alterar o texto principal. Essa audiência pública se faz necessária diante do grande volume de projetos de lei que almejam ampliar a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, acrescentando disciplinas obrigatórias e transversais aos conteúdos previstos. Com a finalidade de trazer luz a essa comissão, na deliberação dos projetos relacionados ao tema, se propõe a discutir implementação da BNCC e o impacto das mudanças curriculares no ensino e nos processos de avaliação da aprendizagem. Vamos saber como e quando essa ideia de um currículo comum começou. A determinação de uma base nacional comum vem com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A lei destaca a importância das características regionais na elaboração do currículo escolar. Em 2014, foi instituído o Plano Nacional da Educação, que definiu em diversas de suas estratégias a obrigação de os sistemas de ensino, de forma pactuada, implementarem uma base comum. Lei criada, estratégias definidas. Mas o que prevê exatamente a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para a educação básica, foi instituída por meio de resolução do Conselho Nacional de Educação. A implantação da BNCC nos estados e municípios deve respeitar as especificidades regionais e locais da sociedade, permitindo que cada rede possa introduzir a sua visão, a sua identidade própria. Os novos currículos devem ser elaborados com a participação das comunidades escolares, de gestores, especialistas e demais interessados, e aprovados pelos respectivos órgãos normativos. E com a implementação dos novos currículos alinhados à BNCC, avaliações de aprendizagem como o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, podem sofrer adequações. A base foi um processo de ampla e longa discussão, é algo que vem sendo discutido desde a Constituição Brasileira de 1988, uma vez que a Constituição de 88 já garante o direito à educação de todos de uma base comum, que naquela época era chamada de conteúdos mínimos. Depois, na LDB, isso se transformou numa base nacional comum e, finalmente, no Plano Nacional de Educação, em base nacional comum curricular. Há um longo processo de discussão sobre o que nossas crianças e nossos jovens precisam aprender, como eles devem aprender e como é possível organizar currículos estaduais, municipais e das escolas que, preservando a autonomia dos sistemas de ensino e das unidades escolares,
garantam as aprendizagens essenciais para todos. A ideia de que o Brasil deveria assegurar a todos os seus meninos e meninas uma formação básica comum não era nova, como a professora Maria Helena já trouxe aqui. Então, embora a base já figurasse nas nossas normas, pelo menos desde 1998, essa ideia ainda estava no papel muito recentemente. E entrava ano, saía ano, a gente via o desperdício de milhões de jovens, de gerações inteiras, por meio dos resultados trágicos de aprendizagem dos nossos estudantes. E para quem são essas mudanças? Quem são os envolvidos? Alunos, professores, escolas? Os números. Obrigatória em todas as escolas de educação básica do país, a BNCC envolve mais de 46 milhões de estudantes, 2 milhões e 200 mil professores e 178 mil escolas. Da criação da lei, as primeiras versões aos dias atuais. Acompanhe. Tivemos a primeira versão, a segunda versão, finalmente a terceira versão. Todas essas versões, elas resultaram em aperfeiçoamentos que receberam contribuições de diferentes atores de todo o país, né, e de todas as instâncias, sejam das escolas, das universidades, das associações, organizações não governamentais. Nós participamos das primeiras versões, participamos do acompanhamento da aprovação em 17 e em 18 houve um grande movimento dos municípios e junto com os estados na elaboração dos documentos curriculares. Essa interação Estado-município não foi fácil inicialmente, mas foi muito satisfatório perceber os estados e municípios sentando, trabalhando juntos. Os documentos curriculares estaduais foram submetidos primeiro foram elaborados por professores, depois submetidos a audiências públicas também com professores. Isso nós acompanhamos muito de perto. Em 19, na próxima fase, nós fizemos o desdobramento para, naquele momento, levarmos o documento ao conhecimento dos professores. Quando chegou 20, nós tínhamos o momento de transferir para os documentos, aquele documento curricular estadual para os documentos escolares, o projeto político-pedagógico, o planejamento do professor lá na escola. Esse movimento que começou em 20 foi extremamente prejudicado pela pandemia. Nós vimos que 2019 foi um ano importante para fortalecer o regime de colaboração entre os estados e os municípios, sobretudo no processo de discussão dos currículos estaduais e municipais. Nós não estamos falando de um currículo único, nós estamos falando de uma base comum de referência e de currículos que são contextualizados de acordo com as características locais e regionais. Além disso, nós tivemos em 2019 também, nesse processo de fortalecimento, um grande trabalho de apoio aos estados e municípios, especialmente do Concede da Undime, para garantir a formação continuada dos professores e das professoras, para que eles se preparassem para a implementação da base. E é preciso ajustar autonomias. Os currículos escolares devem ser complementados com conteúdos regionais e locais. A gente foi olhar o que os países e os lugares de referência em educação tinham em comum. E o que a gente descobriu foi que nenhum país, nenhum lugar de referência em educação deixava inteiramente a cargo das escolas decidir aquilo que era essencial que os estudantes aprendessem. Da Finlândia até Cuba, todos tinham muita clareza do que eram os direitos das crianças e jovens aprenderem, mas é claro que havia diferenças ali, por exemplo, no grau de prescrição curricular, no grau de autonomia conferida aos professores, mas havia um norte claro. Eu acho que todos juntos temos que, primeiro, reforçar as mesas de governança que nós começamos durante a implementação da base. Foi extremamente salutar, isso aproximou muito estados e municípios, isso facilita o raciocínio que nós temos que fazer para o Sistema Nacional de Educação e faz com que nós pensemos a educação de forma mais uniforme. Cada um tem seu currículo, cada um trabalha com as suas próprias estratégias
mas direciona, inclusive, os pensamentos que nós temos que fazer sobre novas metodologias, sobre como é que nós temos que mudar a formação dos nossos professores, a abordagem tecnológica que nós temos que fazer a partir de agora, para que nós possamos alcançar as competências gerais da base. É óbvio que a Base Nacional Comum Curricular ela não é uma bala de prata, mas ela traz essa espinha dorsal para o sistema educacional e busca inverter uma inversão perversa que a gente tinha, que era a de as matrizes de avaliação e os índices de livros didáticos pautarem o que acontecia em sala de aula. Agora é o contrário, primeiro a gente tem clareza do que é importante para as crianças e os adolescentes aprenderem e os materiais, a formação, as avaliações, os currículos respondem a isso. Então, na nossa visão, isso é algo muito importante. É preciso fazer valer, com todas as suas limitações, a letra da lei que estabelece a BNCC. Ela não pode ser tomada como currículo obrigatório. A BNCC, não só por conta de séculos de tradição escolar que nós temos acumulado, ela continua sendo um grande referencial, evidentemente. Um referencial que eu diria hoje incontornável. Mas a BNCC não pode ser vista como a única maneira de trabalhar os conteúdos escolares. Então, evidentemente, que uma lista de conteúdos não basta. Mas a maneira de traduzir esses conteúdos em processos de aprendizagem, né, nas materializações dessas aprendizagens, comporta ainda, queiramos ou não, outras abordagens. Então, não se trata de ignorar a BNCC, mas não podemos fazer dela, né, o único elemento no processo formativo. Processo em curso, transição, mas no meio do caminho, a pandemia. Com a pandemia, em 2020, a partir de 2020, esse processo foi, de alguma maneira, prejudicado. E, a partir daí, todo o trabalho de apoio aos estados e municípios passou por um processo de discussão das competências e habilidades mais essenciais para apoiar o trabalho dos estados, dos municípios e das escolas, né, no sentido de identificar aquelas competências e habilidades mais essenciais para que os alunos não fossem prejudicados mesmo com a atividade remota. Durante a pandemia, houve um distanciamento natural entre estados e municípios, enfraqueceram-se os regimes de colaboração de modo geral, enfraqueceu-se o movimento que nós estávamos fazendo de regime de colaboração. Esse cenário que já era muito desafiador se tornou ainda mais desafiador com a pandemia. E para vocês terem uma ideia, só ao final de 2020, mais de 156 mil jovens haviam abandonado o ensino médio. E apesar da pandemia, a BNCC avança. 97% dos municípios já contam com a Base Nacional Comum Curricular. O Brasil conta hoje com 5.419 redes municipais com currículos alinhados à BNCC. 144 redes municipais estão em fase de adequação curricular e 5 redes municipais não iniciaram o processo ou não informaram a situação da implementação. No caso do ensino médio, 23 estados já têm referencial curricular aprovado pelos Conselhos Estaduais de Educação. Um estado tem um referencial aprovado, mas ainda não foi homologado. E 3 estão com referencial curricular em aprovação nos Conselhos Estaduais de Educação. O processo de construção da BNCC ele foi absolutamente dialógico, né? Foi um processo que durou 2 anos e meio para a educação infantil e ensino fundamental, 3 anos e meio para o ensino médio, e contou com, no caso, né, do documento base, né, da base, ele contou com 6 meses de consulta pública por parte do MEC, em que mais de 300 mil pessoas participaram e mais de 12 milhões de contribuições foram dadas. Aconteceram, como o professor Marcelo falou, seminários em regime de colaboração em todas as unidades federativas. O Conselho Nacional de Educação realizou 5 audiências públicas em todas as regiões do país, só não opinou quem não quis, né? Então foi um processo absolutamente dialógico. E mais importante ainda do que o processo de construção tem sido o processo de implementação. Agora, os chamados temas transversais.
projetos do Congresso que incluem diversas disciplinas na BNCC. Há um debate em curso, até pela natureza política, e os nobres senadores, inclusive, são prioritariamente chamados a isso, especialmente na Comissão de Educação, coordenada pelo senador Marcelo Castro, a aprofundar esse debate em torno de como se arranja agora a organização dos conteúdos escolares, curriculares expressos na BNCC. Há um risco que não começou agora com a BNCC, mas com o estabelecimento da BNCC, a necessidade dos estados e municípios definir seus currículos, nós nem bem discutirmos a BNCC, eu não tenho medo da polêmica, nós começarmos a agregar um conjunto de disciplinas, de conteúdos, não é um fenômeno novo, mas que, nesse espírito de arranjos curriculares, nós inundarmos as escolas com uma miríade de outras prescrições. Crítica também à ausência dos estudos acadêmicos para a construção da Base Nacional Comum Curricular. Eu inicio reiterando o pouco diálogo com a escola básica e o desprezo às contribuições da pesquisa na área de educação e de ensino nas movimentações que deram corpo ao que chamamos por BNCC do ensino médio. As contribuições da pesquisa têm sido amplamente ignoradas nos debates e iniciativas voltadas à proposição de políticas públicas curriculares, o que também tem ocorrido em outros países. Disso, nós temos um conjunto de limitações e problemas genéticos da BNCC, que têm sido acompanhados em seus desdobramentos problemáticos nas mais variadas realidades socioculturais do país. Já falamos em autonomia. Agora, a crítica em relação às diferentes realidades das escolas no país. A proposta não considera as mais diversas realidades escolares existentes pelo país, suas dificuldades em ofertarem diversos itinerários formativos, o que pode provocar maior desigualdade, pois a escola vai ter que ofertar o itinerário dentro de sua realidade estrutural e de seus recursos humanos. Ou seja, o discurso de que este formato motiva o protagonismo estudantil, com a oferta de itinerários formativos a serem escolhidos atendendo às demandas da juventude, não dá certeza de sua realização, pois dependem das condições oferecidas às escolas. Em um mundo que está no momento de tantas incertezas, como supor como seguros itinerários formativos pressupostos a jovens e realidades tão diferentes? E daqui para frente, a retomada pós-pandemia, os próximos passos. Eu acredito que daqui para frente, senador, o mais importante é nós traçarmos um bom processo de monitoramento da implementação da base, tendo em vista todos os prejuízos causados pela pandemia e que certamente vão dificultar o trabalho de implementação de um lado, ao tempo em que a base serve como uma grande bússola que identifica os objetivos de aprendizagem, as competências e habilidades mais essenciais para, de fato, assegurar um processo de recuperação aos nossos alunos. Sabemos que esse processo vai demorar, que vai ser lento, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Enfim, há um grande trabalho sendo feito em diferentes países e esse é um desafio imenso que nós temos pela frente para que essa década não seja uma década perdida para a educação. Para nós, da Undime, o monitoramento hoje do estado da arte, do processo de implementação da base, o acompanhamento de como isso está acontecendo em cada estado e o nível de transferência do documento curricular estadual para os documentos escolares e a efetiva implementação disso no plano de aula e no dia a dia do professor é muito importante. Então, hoje, eu percebo que nós estamos nesse momento de avaliação, de acompanhamento, os esforços que estão sendo envidados por todos os entes para esse acompanhamento são extremamente necessários e vão nos ajudar
a dar os próximos passos, quaisquer que sejam eles. Nós já sabemos que os nossos alunos foram muito prejudicados na pandemia, já sabemos que as desigualdades foram ampliadas, nós já tínhamos muita desigualdade, elas aumentaram, já sabemos pelas avaliações disponíveis, né, que há um grande trabalho pela frente, tanto na recomposição das aprendizagens, recuperação dos nossos estudantes, avaliação diagnóstica, como também um trabalho de formação continuada permanente dos professores para garantir que os nossos alunos não sejam prejudicados ao longo da vida, e a base nesse sentido é uma bússola que garante os aprendizados e ajuda as escolas a fazer esse processo de recuperação. Do velho para o novo, hora de recuperar atrasos. 2022 e a transição. Eu tenho dito que a base vai estar implementada de verdade no dia que nós não conversarmos mais sobre ela. No dia que o professor levantar e for dar aula apenas, chegar lá e falar, vou dar minha aula hoje, quer dizer que a BNCC foi para o dia a dia, está no seu planejamento, está acontecendo no dia a dia. Enquanto a gente está discutindo sobre ela, quer dizer que ainda tem detalhes, né, aquilo que nós temos que acompanhar. A transição esse ano ela é fundamental, e se não houver um compromisso claro de todos os entes federados, de todas as entidades, universidades ligadas à educação, com esse trabalho de recuperação e de recomposição das aprendizagens, nós teremos muita dificuldade. Nesse momento, o foco está sendo como é que a gente faz a recomposição dos conteúdos que nós tivemos dificuldade. A professora Maria Helena mencionou agora há pouco, o prejuízo dos nossos alunos é inegável, o prejuízo é muito grande, e o esforço agora é exatamente para que a gente consiga juntar tudo isso e garantir que os nossos alunos, a redução desses prejuízos e a volta a essa normalidade que nós queremos. Pesquisa agora, revisão daqui a 5 anos, respeito às etapas. Acompanhe. Nós temos assim, uma satisfação muito grande de discutir esse assunto, estamos à disposição para continuar esse acompanhamento bem próximo. A nossa 7ª onda de pesquisa com os municípios daqui a pouco fica pronta e será disponibilizada para que as pessoas possam ter conhecimento de como os municípios estão tratando essa retomada, de como é que a gente está tratando essa questão da BNCC e os passos que nós estamos dando e todo o apoio que a Undime tem dado aos municípios. A base, ela traz na sua normativa uma previsão de revisão daqui a 5 anos, principalmente observando o que aconteceu na prática das escolas. Então, o momento, na nossa opinião aqui do Movimento pela Base, de se repensar quais devem ser os focos da Base Nacional Comum Curricular, são nesse processo dialógico, amplo, aprofundado, que vai acontecer daqui a 5 anos, que é o momento de revisão deste documento curricular que é a base. Nós precisamos cada vez mais aprofundar nesse aspecto do nosso currículo, né, comum, porque é a base da educação de qualquer país. Se a pessoa salta etapas e não tem uma base sólida, evidentemente, que tudo que vier à frente ele encontrará mais dificuldades. Cada um tem seu currículo, cada um trabalha com as suas próprias estratégias, mas direciona inclusive os pensamentos que nós temos que fazer sobre novas metodologias, sobre como é que nós temos que mudar a formação dos nossos professores, a abordagem tecnológica que nós temos que fazer a partir de agora, para que nós possamos alcançar as competências gerais da base, que já eram modernas quando surgiram antes da pandemia, que nos trouxe essas constatações de que nós temos que ter um investimento muito maior em tecnologia, que nós temos que trabalhar de forma muito mais integrada, que os projetos de vida dos alunos são extremamente importantes e que a escola tem que ser muito mais atrativa, que a escola tem que deixar de ser só um local de quadro e giz e passar a ser um local onde a criança realmente possa desenvolver as ferramentas para o exercício da cidadania. É isso. Tecnologia, escola atrativa, local para o exercício da cidadania. A discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.